Oi, falando sobre adição e subtração de arcos. Nós temos os ângulos notáveis, que são da tabelinha, da música, 30, 45, 60. Por meio deles, nós lembramos que existem os simétricos a eles, do segundo quadrante, 180 menos o ângulo referência do primeiro, do terceiro quadrante, 180 mais o ângulo de referência lá no primeiro, e do quarto quadrante, 360 menos o ângulo de referência do primeiro. Mas, se eu tenho no primeiro quadrante os que eu conheço mais facilmente, os que estão limitando ali o primeiro quadrante, que eu começo no 0, aí eu uso 30, 45, 60 e fecho em 90. Se eu tenho esses, como que eu consigo obter os outros? De que modo que eu consigo chegar ao valor de um seno de 15, de 75, ou outros que estão em outros quadrantes? Então, para isso, nós temos algumas regrinhas que facilitam. Existem alguns macetes online e tudo mais, mas eu sinceramente acho que às vezes macete demais também atrapalha, confunde. Eu acho que é importante entender mais o conceito e a resolução nesse momento. Então eu vou partir para exemplo mesmo. São 6 regrinhas iniciais de adição e subtração. Eu coloquei as do seno juntas. Então, seno da soma, eu vou fazer o seno do primeiro grau que eu estou somando, vezes o cosseno, mais o seno do segundo, vezes o cosseno do primeiro. No seno da diferença, da subtração, vai ser a mesma regra. O que muda? Só o sinal. É isso que muda. No cosseno, mesma coisa, só que no seno da soma eu somo, da diferença eu diminuo. No cosseno da soma eu diminuo e no cosseno da diferença eu somo. A tangente ela é bem diferente, a regrinha dela. Eu obtenho na soma, no numerador eu somo e diminuo o produto entre os valores, os arcos que eu estou utilizando. E na diferença eu diminuo no numerador e somo 1 aos fatores. Para a gente entender mais, assim, o que quis dizer tudo isso que eu falei, toda essa simbologia aqui que está posta, entre aspas, como fórmulas prontas, vamos fazer exemplos práticos. Seno de 75. Olhando aqui a tabelinha 30, 45 e 60. Como que eu obtenho 75? O jeito mais fácil de eu obter 75 é somando. Somando quem? 30 mais 45. Então, o meu alfa vai ser o 30 nesse caso e o meu beta vai ser 45. Aplicando a regra. Vou até reproduzi-la aqui embaixo, ó. Seno de alfa para a gente ir melhorando a percepção. Cosseno de beta mais seno de beta, cosseno de alfa. Seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Então, vai ser o seno de 30 vezes o cosseno de 45, que é o segundo. Aí vai ser o seno do segundo, que é 45, vezes o cosseno do primeiro, que é 30. Observa que a gente não repete, ó, é o seno de 30, o seno de 45, o seno de 45, cosseno de 30. Como eu disse, é preferencial começar do menor para o maior, mas se você inverter a ordem, como a gente está fazendo uma soma, ele não vai mudar. Agora, quando for uma subtração, eu tenho que tomar alguns cuidados. Mas eu acho ideal manter a ordem mesmo, que facilita para ter um padrão, né? Quem que é o seno de 30? Quem não sabe de cor, cola da tabelinha, 1/6.
Quem é o cosseno de 45? Ó, tabelinha. Raiz de 2 por 2. Quem é o seno de 45? Primeira linha, segunda coluna. Raiz de 2 por 2. Quem é o cosseno de 30? Cosseno de 30. Raiz de 3 por 2. Fui lá sem querer, coloquei a mão no 60, né? Primeira instância, a gente resolve as multiplicações e depois a adição. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, como as duas são quadradas, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Ah, professora, então agora eu posso fazer assim, raiz de 2 mais raiz de 6, raiz de 8? Não, não pode. A gente não pode operar, porque elas têm valores distintos, né? O que eu posso melhorar aqui é dizer que vale raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 4. Tanto faz de um jeito ou de outro escrito, vai dar tudo na mesma, não tem problema nenhum. Vamos fazer um exemplo B. Se eu quisesse o cosseno de 75. Mesmo esqueminha. Quem é 75? 30 mais 45. Só que quem é a regra do cosseno da soma? Ó, tá aqui, ó. Cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Se é da soma, eu subtraio. Seno de alfa, seno de beta. Observa que no seno eu faço seno, cosseno, seno, cosseno. Aqui eu faço cosseno com cosseno e seno com seno. Quanto vale o cosseno de 30? Raiz de 3 por 2. Quanto vale o cosseno de 45? Raiz de 2 por 2. Quanto vale o seno de 30? Meio. Quanto vale o seno de 45? Raiz de 2 por 2. Mesmo esquema. Raiz de 6 e 4 menos raiz de 2 e 4. Ou posso dizer que estão no mesmo denominador 4. Não tem problema nenhum. Se nós quiséssemos seno de 15, como que eu obtenho 15? Eu vou fazer 45 menos 30. Estou sempre olhando para a tabela. Se não forem os referenciais da tabela, ele vai dar alguns valores para vocês poderem sair. Regrinha do seno da diferença é quem? Mesma da soma, só que ao invés de somar entre os termos, o que acontece? Subtrai. Então, eu tenho seno de alfa vezes cosseno de beta e vou ter seno de beta vezes cosseno de alfa. Vou reproduzir aqui, primeiro então 45 vezes o segundo que é 30, menos o segundo que é 30 vezes o primeiro que é 45. Alfa, beta. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 por 2. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 por 2. Quem é o seno de 30? Meio. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 por 2. Mesmo esquema. Raiz de 6 por 4 menos raiz de 2 por 4. Vamos ver se cabe mais um aqui apertadinho. Cosseno de 15. Cosseno de 45 menos 30. Quem que é a regrinha do cosseno? Quando é da diferença, vai ser o cosseno vezes o outro cosseno. Se é menos, eu trago mais.
seno vezes o outro seno. Cosseno de alfa é o cosseno do 45. Raiz de 2 por 2. Por causa do espaço, eu vou fazer um pouco mais rapidinho. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 por 2. Mais, quem é o seno do primeiro, que é o alfa, seno de 45, raiz de 2 por 2. Quem é o seno de 30? Meio. Então, eu vou ter raiz de 6 por 4, mais raiz de 2 por 4. Ou separo ou junto, dá tudo na mesma.